Every time I pray, todas as vezes que eu oro, I set my mind eu fixo a minha mente like a trap como uma armadilha to catch the thoughts of para God. pegar os pensamentos de Deus. If an idea comes to you, Se uma ideia vier a você, write it down. escreva. And don't just have one idea. E não apenas tenha uma ideia, Have many tenha ideas. muitas ideias. It's like a person going fishing. É como uma pessoa que vai pescar. You don't keep everything that you catch. Você não guarda tudo aquilo que você pesca. Some things are not for you. Algumas coisas não são para você. It has been a glorious day already thus far. Já é um dia glorioso já. And I hope that you're expecting even more for Yes. God to pour into you E today. eu espero que você esteja esperando Deus ainda derramar mais sobre você hoje. I'm so blessed to be here. Eu estou tão abençoado de estar aqui. And the food here is absolutely amazing. E a comida aqui do Brasil é maravilhosa, absolutamente. Whenever I go to heaven, I'm going to ask God if I can come back down on the weekends to Rio just to have a meal. Sempre quando eu estiver no céu, acho que eu vou pedir a Deus que nos finais de semana ele possa vir ao Rio só para ter uma refeição. You may be seated. Você pode se sentar. I want to talk to you today Eu quero falar contigo hoje about the power of an extraordinary idea. sobre o poder de uma ideia extraordinária. Because ideas change the world. Porque ideias mudam o mundo. All you need is just one divine idea from God. Tudo que você precisa é só de uma ideia divina vinda de Deus. And everything in your world can change. E tudo no seu mundo pode mudar. The place where we sit right now O local onde estamos sentados agora began as an idea in someone's mind. começou como uma ideia na mente de alguém. Because ideas change the world. Porque ideias transformam o mundo. Ideas also have consequences. Ideias também têm consequências. And one extraordinary idea E uma ideia extraordinária is one that does not just answer a question, é uma ideia que não somente responde uma pergunta, but it is something that opens a door mas é algo que abre uma porta to other incredible possibilities. para outras possibilidades incríveis. An extraordinary idea makes complex things simple. Uma ideia extraordinária faz coisas complexas se tornarem simples. An extraordinary idea illuminates things that you couldn't see before. Uma ideia extraordinária ilumina coisas que você não podia ver antes. An extraordinary idea shifts trajectories. Uma ideia extraordinária muda trajetórias. It is like a seed that has an entire forest on the inside of it. É uma semente que tem uma floresta inteira dentro daquela semente. An extraordinary idea is like one drop of water that contains all of the oceans. Uma ideia extraordinária é como uma gota de água que contém todo o oceano. An extraordinary idea is like a crumb of bread that has all of the ingredients of the whole loaf. Uma ideia extraordinária é como uma migalha de pão que tem todos os ingredientes de todo um pão completo. I want you to hear what God had to say about his ideas and our ideas. Eu quero que você escute o que Deus tem a dizer sobre as ideias dele e as nossas ideias. In Isaiah 55, Em Isaías 55, verse 8 and 9. o versículo 8 e 9. For my thoughts are not your thoughts, Porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nor are your ways my ways. nem os seus caminhos são os meus. For as the heavens are higher than the earth, Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, so are my ways higher than assim os meus yours, caminhos são mais altos que os seus caminhos. and my thoughts E os than your meus thoughts. pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. I want to show you just from one example Eu quero te mostrar apenas em um exemplo the difference between an ordinary idea and an extraordinary a idea. diferença entre uma ideia comum e uma ideia extraordinária. Abraham had an idea. Abraão teve uma ideia. His idea was to have one son. A ideia dele foi ter um filho. He only wanted one child. Ele só queria um filho. But God had a higher idea, Mas Deus tinha uma ideia maior. to make him a father of an entire nation. Torná-lo pai de uma nação completa. That's an extraordinary idea, Essa é uma ideia extraordinária. to be a father to a nation. Ser um pai para uma nação.
God's idea for you is always bigger than your idea for yourself. A ideia de Deus para você é sempre maior do que a ideia que você tem a respeito de si mesmo. That's why one divine idea from God can change your entire life. É por isso que uma ideia divina vinda de Deus pode mudar toda a sua vida. You are one idea away from a life change. Você está à distância de uma ideia para ter a vida transformada. One good idea Uma boa ideia can change a person pode mudar uma pessoa from living like a poor person de viver como alguém pobre to living like a e king. viver agora como um rei. Just one divine idea. Apenas uma ideia divina. Here's what I want you to know. Aqui o que eu quero que você saiba. 85% of millionaires 85% dos milionários and 85% of e billionaires 85% dos bilionários did not inherit their money. não herdaram o seu dinheiro. How many of you did not inherit money? Quantos aqui não herdaram dinheiro? You're in good company. Então você está em boa companhia. All you need Tudo que você precisa is an extraordinary é idea, de uma ideia extraordinária. because 85% of millionaires and billionaires did not inherit their money. Porque 85% dos milionários e bilionários não herdaram o seu dinheiro. They had an extraordinary idea. Tiveram uma ideia extraordinária. And you don't have to just figure out where the idea is coming from. Você não tem que tentar descobrir de onde vem a ideia. The greatest thing that millionaires and billionaires have had in common A maior coisa em comum que os milionários e bilionários têm is that they read about 50 books per year. é que eles leem cerca de 50 livros por ano. All you need Tudo que você precisa is one book é de um livro with one idea com uma ideia that can change your que life. pode mudar sua vida. Because the average millionaire and billionaire Porque a média dos milionários e bilionários, read one book a year, eles leem pelo menos um livro ao ano. and just one idea from one of those E books só uma ideia de um desses livros is enough to change your life forever. é suficiente para mudar sua vida para sempre. So I want to encourage you, Então quero te encorajar. if you've not gotten Pastor Tiago's book yet, Se você ainda não adquiriu o livro do pastor Tiago, get the book. adquira o livro. One idea Uma ideia on one page, em uma página, in one paragraph, em um parágrafo, can give you a divine idea pode te dar uma ideia divina that can change your life forever. que pode mudar sua vida para sempre. Ideas change the world, Ideias transformam o mundo. and God is just looking for somebody who Deus tá- has a good idea. Deus está buscando por alguém que tenha boas ideias. Extraordinary Ideias ideas extraordinárias produce extraordinary que results. produzem resultados extraordinários. One day I grew up using a typewriter, Um dia eu cresci e eu usava máquina de escrever, but now we have computers, mas agora temos computadores. word processors. Agora a gente tem processadores de palavras. It was simply an extraordinary idea Foi simplesmente uma ideia extraordinária, because I started with a typewriter, porque eu comecei na máquina de escrever. but someone had an idea of a word processor. Mas alguém teve a ideia de um processador de palavras It was not just 2 times better than a typewriter, que não era só 2 vezes melhor do que a máquina de escrever. it was 10 times better. Era 10 vezes melhor. It was on a whole nother level. Estava em outro nível completamente. Extraordinary ideas will take your life to a new level. Ideias extraordinárias vão levar sua vida para um outro nível. And you begin simply by focusing on something. E você começa simplesmente em se focar em algo. Because whatever you think about Porque tudo aquilo que você pensa a respeito is what you bring about. é o que você traz à realidade. You think about it, Você pensa a respeito disso, and then you bring it about. então você traz a realidade. If an idea comes to you, Se uma ideia vier a você, write it down. escreva. And don't just have one idea. E não apenas tenha uma ideia, Have many tenha ideas. muitas ideias. It's like a person going fishing. É como uma pessoa que vai pescar. You don't keep everything that you catch. Você não guarda tudo aquilo que você pesca. Some things are not for you. Algumas coisas não são para você. When you fish with a net, Quando você pesca com uma rede, there are things that you have to throw back. há coisas que você tem que jogar de volta. So
extraordinary ideas Então, ideias extraordinárias, are found among many ideas. elas são encontradas no meio de muitas outras ideias. Don't just think about one idea. Não apenas pense em uma ideia, Think about many pense ideas em muitas ideias and throw back the ones that are e ordinary. jogue de volta aquelas que são comuns. Because extraordinary ideas change the world. Porque ideias extraordinárias mudam o mundo. All you need is one. Tudo que você precisa é de uma. You are one idea away Você está à distância de uma ideia, from something that has the power to change your life. de algo que tem poder de mudar sua vida. How many of you want to be Quantos innovators? aqui querem ser inovadores? I'm looking at innovators right now. Estou procurando por inovadores agora. But here's the process of an innovator. Mas aqui está o processo de um inovador. Every innovator Todo inovador begins with a crazy idea. começa com uma ideia que é louca. It's an extraordinary É uma ideia idea. extraordinária. So when you start with an extraordinary Então, idea, quando você começa com uma ideia extraordinária, you then need to have a willingness to fail. então agora você tem que ter a disposição de fracassar, inclusive. If you are okay with failing, Se você estiver ok em fracassar, it means that you will not be afraid to try it. significa que você não tem medo de tentar. So you have to have an extraordinary idea, Então você tem que ter uma ideia extraordinária, and you must have a willingness to fail. tem que ter a disposição de fracassar. And in order for you to bring this thing into Para manifestation, que você faça então isso acontecer e se manifestar, you must have limited você resources. tem que ter recursos limitados. Because if you have a lot of Porque resources, se você tiver muitos recursos, you destroy your creativity. você destrói sua criatividade. Creativity comes out of lack. Criatividade vem da falta. And when I don't have much Quando eu não tenho muito and I need to create e eu something, preciso criar algo, it makes me very creative for how I can create it. isso me faz tão criativo como eu posso criar. That's why you need limited É por resources isso que você precisa de recursos limitados in order to be creative. para que você possa ser criativo. The most creative people in the As world pessoas mais criativas do mundo didn't have a lot of money, não tinham muito dinheiro, but they had a lot of mas creativity. tinham muita criatividade. I am looking at people right now Eu estou olhando para pessoas agora aqui who are filled with a creative gift of God. que são cheias de um dom criativo de Deus. The name Elohim O nome Elohim means creator God. significa o Criador, o Deus Criador. And we are created in his E image. fomos criados à sua imagem. Mankind, A humanidade. we were an extraordinary idea in the mind of A God. gente foi uma ideia extraordinária na mente de Deus. And he brought us into E Ele nos manifestation. trouxe a realidade. Whatever you think about Tudo aquilo que você pensa a respeito is what you bring é about. aquilo que você traz à realidade. What is it that you are focusing on in your life? O que é que você está se focando em sua vida? Because if you focus on it, Porque se você se focar nisso, that's what you'll see. é isso que você verá. What do you see in your O world? que você vê em seu mundo? If you have a red car, Se você tiver um carro vermelho, you will notice every red car on the road você vai perceber todos os carros vermelhos na estrada. because focus takes your attention there. Porque o foco leva a sua atenção lá. If you focus on opportunities, Se você se focar em oportunidades, you will see opportunities that the average person does not see. você verá oportunidades que a pessoa comum não veria. But extraordinary Mas ideas ideias extraordinárias, come because people are looking for opportunities. elas vêm porque pessoas estão procurando por oportunidades. If you are looking for a reason to be angry, Se você está buscando uma oportunidade para estar zangado, you will always find a reason to be angry. você sempre vai encontrar uma razão para estar zangado. Because whatever you think about, Porque aquilo que você pensa a respeito, whatever you focus on, naquilo que você se foca, is what you will manifest in your é o life. que você manifesta em sua vida. So all you need Então tudo que você precisa is a crazy é idea uma ideia louca and a willingness to fail e o desejo de fracassar and limited e resources. recursos limitados. And then you need to be able to trust God Então você precisa ser capaz de confiar em Deus to bring this thing about. para trazer isso à realidade. Do you know that when Jesus was on the earth, Você sabe que quando Jesus estava na terra, he didn't speak Portuguese. ele não falava português, He didn't speak ele English. não falava inglês. Jesus spoke a language called Aramaic. Jesus falava uma língua chamada aramaico. And when Jesus needed an extraordinary E idea, quando Jesus precisou de uma ideia extraordinária, he would pray. ele orava. There is a word in the Aramaic Há uma palavra em aramaico that means to pray. que significa orar. It is the word slotha. É a palavra slota.
And slotha means a trap, Slota significa uma armadilha. like you set a trap for an animal. Como você coloca uma armadilha para um animal. And in that culture, here's what to pray actually E means. naquela cultura, isso é o que significava orar. When Jesus talked about prayer Quando Jesus falava sobre oração, in the Aramaic, no aramaico, this is what it means. isso que queria dizer. To pray Orar means to set your mind significa colocar a sua mente like a trap como uma armadilha to catch para pegar the thoughts of God. os pensamentos que vêm de Deus. If you will ever just slow down Se você tivesse que ficar mais devagar and become still e ficar quieto in e silence ficar em silêncio and watch what God does, e você só observar o que Deus faz, set your mind like a trap. coloque na tua mente como se fosse uma armadilha. Empty your mind of what's happening in social media Esvazia sua mente do que está acontecendo nas mídias sociais and set your mind like a trap e fixe a sua mente como se fosse uma armadilha to catch the thoughts of para God. pegar os pensamentos que vêm de Deus. That's where extraordinary ideas come from. Aí é onde vêm as ideias extraordinárias. God has ideas bigger than yours, Deus tem ideias maiores do que as suas, better than yours. melhores do que as suas. He knows what the world will need in the future, Ele sabe do que o mundo necessitará no futuro. and He can give you that extraordinary idea right now E Ele pode te dar essa ideia extraordinária agora, so that you'll be ready for it para que você esteja pronto para isso. when it is time for that thing to come into manifestation. Quando chegar o tempo para aquilo acontecer. So to pray, Então orar, every time I pray, todas as vezes que eu oro, I set my mind eu fixo a minha mente like a trap como uma armadilha to catch the thoughts of para God. pegar os pensamentos de Deus. May I tell you that the thoughts of God are flowing in this place right Posso te now. dizer que os pensamentos de Deus estão flutuando neste lugar agora. And the only people who will catch those thoughts E as únicas pessoas que vão tomar posse e pegar esses pensamentos are the ones whose hearts and minds are set like a trap, são aqueles cujos corações e mentes estão como uma armadilha para obter. saying, "Speak to me, God. Dizendo, fale comigo, Deus. Open the eyes of my understanding. Abra os olhos do meu entendimento. Help me to see what you see. Me ajude a ver aquilo que tu vês. Help me to think like you think. Me ajuda a pensar como tu pensas. I submit my ways to you. Eu submeto os meus caminhos ao teu. I submit my thoughts to Eu you submeto os meus pensamentos aos teus. so that I can think your Para thoughts. que eu possa pensar os teus pensamentos. Extraordinary thoughts Pensamentos that extraordinários are able to change the que world. são capazes de mudar o mundo. So whenever you come to a place Então sempre que você chegar a um local where you need a new thought, onde você precisar de um novo pensamento, an extraordinary thought, pensamento extraordinário, these extraordinary thoughts come from an extraordinary God. esses pensamentos extraordinários vêm de um Deus extraordinário. This is a time right now Esse é um tempo agora to set your mind para fixar a sua mente like a trap como uma armadilha, as the thoughts of God flow, porque os pensamentos de Deus estão fluindo that one will strike your spirit e vai bater no seu espírito and you will realize this is for e me você vai perceber isso é para mim, to change my life para mudar a minha vida and the generations that flow out of me. e as gerações que virão após mim. This is God's timing for you. Este é o timing de Deus para Lo você. mejor está por venir. O Senhor está por vir. And Jesus is looking for people Jesus está buscando por pessoas who are open que estão abertas and whose minds are set e cujas mentes estejam prontas, and whose hearts are set, cujos corações estejam preparados, that'll say, if you can do anything que estão dizendo, se o Senhor puder fazer qualquer coisa in me, em mim, then use me então me use for your glory, para a Lord. sua glória, Senhor. Divine ideas Ideias divinas are on their way to you. estão no seu caminho aí. Extraordinary ideas Ideias extraordinárias that can change the world podem mudar o mundo. are flowing in this Estão room right fluindo now. neste lugar agora. The next millionaire, O próximo milionário, the next o billionaire próximo bilionário, may be sitting next to you talvez right esteja now sentado ao seu lado aí agora, because they catch an idea porque eles pegaram uma ideia that didn't come from a que man, não veio de um homem, but it comes from God. mas veio
de Deus. All you need Tudo que você precisa is one é idea uma ideia to change your para life mudar forever. a sua vida para sempre. When you pray, Quando você orar, and as your mind is set like a trap, quando a sua mente estiver fixada como algo para pegar, God will let you catch what others could Deus vai see. permitir que você pegue o que outros não veriam. He will let you hear what others couldn't Ele vai hear. permitir que você escute o que outros não escutam. He'll let you feel intuitively what others could not feel. Ele vai que você sinta intuitivamente o que outros não sentem. He's looking for open people. Ele está buscando por pessoas abertas. And if you will quiet your E spirit, se você clamar em seu espírito, quiet your heart, clame com seu coração, quiet your mind, clame com a sua mente. and set it like a trap. E agora fixe sua mente como uma armadilha para pegar. When an animal is trying to trap its prey, Quando um animal está tentando encurralar a sua presa, it is very quiet. ele é muito quieto. And if you will think even about how a snake catches its prey, E se você puder pensar como uma cobra pega a sua presa, a snake has no voice. uma cobra não tem voz. You will never hear a snake roar like a lion. Você nunca vai ouvir uma cobra rugindo como um leão. A snake operates in Uma silence. cobra, ela opera no silêncio. But they have a plan Mas elas têm um plano to be able to catch their prey. para ser capaz de pegar a sua presa. But they don't make a lot of noise. Mas não fazem muito barulho. So when God is working in you, Então quando Deus está trabalhando em ti, and He's preparing something in e you, Ele está preparando algo no teu interior, keep your mouth closed mantenha sua boca fechada and your mind open. e a sua mente aberta. Keep your mouth closed Sua boca fique fechada and your heart e open. o seu coração fique aberto. Keep your mouth Que a closed sua boca fique fechada and your imagination open, e sua imaginação fique aberta. so you can Para catch que você possa pegar a divine idea, uma ideia divina, an extraordinary uma idea, ideia extraordinária, as you are set like a trap que você vai fixar como uma armadilha, that can change the world. possa mudar o mundo. And it doesn't all happen overnight. E não acontece da noite para o dia, It happens over time. acontece depois de um tempo. May I say this to you, that every destiny Me permita dizer isso a você, que cada destino has a lock on it. tem como se fosse uma tranca, um cadeado nele. Just like this little tiny thing here. Assim como esse pequeno cadeado aqui. This is a lock. Aqui é um cadeado. It's designed to keep things out. Ele foi desenhado para proteger as coisas. But there is a proper combination for it. Mas há uma combinação adequada e um código para abri-lo. And this is what I want you to understand. Esse eu quero que você entenda. That sometimes opening this combination Que às vezes para abrir essa combinação is not the result of just one action. não é o resultado de uma ação somente. Because you have to turn the dial to the left 3 times. Porque você tem que mudar o seletor para a esquerda 3 vezes. And then you have to turn it to the right 2 times. E aí mudar para a direita mais outras 2 vezes. And then you turn it back to the left a 3rd time. E aí você volta para a esquerda uma 3ª vez. And then it finally opens. E então finalmente se abre. It is just like your life. Assim é na sua vida. Your future is locked. O seu futuro pode estar trancado. Your destiny is O locked. seu destino pode estar trancado. But there is an extraordinary idea Mas há uma ideia extraordinária called a combination. chamada uma combinação. So he'll sometimes have you to take 3 steps or 3 years forward. Então às vezes ele vai te mandar para 3 lados ou 3 anos à frente. And then 2 years going backwards. E aí 2 anos parece que andando para trás. And it looks like it's not working. E parece que não está funcionando. And that is not E opening. que não está abrindo. Because going backwards Porque voltar atrás, is a part of actually going na forward. verdade, faz parte de andar para frente. And then you have to move it back another E aí direction. você tem que voltar para outra direção. Even though you tried this before. Mesmo que você já tenha tentado antes. But when you do it in the right combination, Mas quando você faz na combinação correta, at the right time, no tempo adequado, then it finally opens. então finalmente abre. The backward movement in your life O movimento para trás que você deu na sua vida is a part of the process of success. faz parte do processo de sucesso. Failure is the womb of success. Falha, na verdade, é o útero de um sucesso. All real success is born out of failure. Todo real sucesso nasce depois de um fracasso. It's not just moving back. Não é só andar atrás. It's a setback. Na verdade, é só um prejuízo. But the setback Mas os prejuízos is designed
for a comeback. Foram planejados para que você tenha uma volta. And the E comeback quando você voltar, is always bigger, sempre vai ser maior, always better sempre melhor than the setback. do que o prejuízo que você teve. Your destiny is about to be O unlocked. seu destino está sendo destravado. Extraordinary ideas are about to be unlocked in your Ideias mind. extraordinárias estão se destravando em sua mente. You might have thought that it was taking you backward. Talvez você pensou que estava indo atrás. You lost money. Talvez você perdeu dinheiro, You lost relationships. perdeu relacionamentos, You lost connections. perdeu conexões. But in losing that, Mas em perder you aquilo, were finding your way. você estava encontrando o seu caminho. And the loss was a part of the finding process. E a perda fazia parte do processo de se encontrar. And all of a sudden, E de repente, you will go to pull for the lock. você vai puxar a fechadura. And it will open for E ela you. vai abrir para você. And you'll be able to give glory E to você God. será capaz de dar glória a Deus. Success is never open on the first turn. O sucesso nunca abre na primeira virada. You lose one time, Você perde uma vez, 2 times, duas vezes, 3 times, 3 vezes, 4 times, 4 vezes, 5 times, 5 vezes, 6 times. 6 vezes. But there is a time Mas há momento when God will say, go back and look because the showers of blessings are coming. quando Deus diz, vai olhar porque a chuva de bênçãos está vindo. But before it comes, Mas antes que ela venha, it will look like a man's hand. vai parecer como a mão de homem só. It's a cloud, É uma nuvem como mão de but homem, it's carrying the water that you mas need. está carregando a água que você precisa. And all that I can E say tudo que eu posso te dizer is that I see a cloud moving, é que eu vejo uma nuvem se movendo. and it is filled with the glory of E ela God. está cheia da glória de Deus. It is filled with water for your Está seed. cheia de água para tua semente. It's getting ready to rain on your field. Está se preparando para chover nos teus campos. Something is shifting. Algo está mudando. Divine ideas. Ideias divinas. As your mind is set, Pois sua mente agora está fixa. God will open your spirit Deus vai abrir o seu espírito in the middle of the night no meio da noite and wake you up e vai te acordar and put something in your e mind vai colocar algo em sua mente that you cannot shake a loose from. que você não vai poder mais se livrar daquilo. This is a time Este é o tempo for the hand of God para que a mão de Deus that is coming que está vindo to release the water. liberar a água. And once the water comes, E uma vez que a água vier, it's time to run, 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 é tempo de correr, 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 correr. and watch and see what God E will do. observe e veja o que Deus fará. As you are set like a trap, Quando você fixar sua mente como algo para pegar, you will catch the divine thoughts of God, você vai pegar as ideias divinas de Deus, the extraordinary thoughts os pensamentos extraordinários that will change your life. que vão mudar sua vida. You've thought little thoughts before, Você pensou pensamentos pequenos antes, but this time something is going to open up. mas nesta vez algo vai se abrir. And may I tell you E this, deixa eu te dizer isso. your big door never opens first. A porta maior nunca abre primeiro. God opens little doors first. Deus abre primeiro portas pequenas. A little combination, Uma pequena combinação, a little lock, um pequeno cadeado, open you to a bigger mas que opportunity, pode te abrir para oportunidades maiores, to a bigger connection, para uma conexão ainda maior, because little porque doors portas pequenas lead to big doors. levam para portas grandes. And if you can be thankful for the little Se door, você for grato nas portas pequenas, God will trust you with the big door. Deus vai te confiar com as portas grandes. I'm here to tell Eu you estou aqui para te dizer that greater waits. que grandes coisas It is waiting for you. se está esperando por você. A greater idea, São grandes ideias, an extraordinary são ideias idea, extraordinárias, something that you've never thought before, algo que você nunca pensou antes, something that you've never seen in your algo que family você before. nunca viu na sua família antes. But this is a new season, Mas esta é uma nova estação and the rain cloud e a nuvem com chuva is on the way. está a caminho. When the prophet Elijah sent his servant back, Quando o profeta Elias mandou seu servo novamente, he said, there is nothing. ele disse: não há nada. He sent him 6 times, Ele mandou 6 vezes mais and there was e nothing. não havia nada lá. And finally, a little E hand, finalmente uma pequena nuvem como uma mão, little by little, pequeno a pequeno, little by little. pouco a pouco. It is always gradual, É sempre gradual, 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 day by day, dia a dia, little by little. pouco a pouco. And then suddenly, Então, de repente,
Nobody gets lung cancer overnight. Ninguém obtém câncer de pulmão da noite pro dia. They smoke for years, Eles fumam por anos, gradually developing the cancer. gradualmente desenvolvendo câncer. And suddenly they de get repente, a cancer diagnosis suddenly. Eles têm diagnóstico de câncer de repente. The way that God works A maneira que Deus trabalha is gradually. gradualmente. And then suddenly Então, de repente, he will drop it in your life. ele derrama sobre a sua vida. Because there's something powerful that happens just through consistency. Porque é algo poderoso que acontece quando há consistência. Consistency is a superpower. Consistência é superpoder. If you will spend 100 hours a year on something, Se você gasta 100 horas o ano em algo, you can become better than 95% of the people in the world in that area. você se torna melhor do que 95% das pessoas no mundo naquela área específica. 100 hours a year 100 horas por ano is only 18 minutes a day. são só 18 minutos por dia. If you can spend 18 minutes a day Se você gastar 18 minutos ao dia working on something, trabalhando em algo específico, studying something, estudando algo específico, preparing se something, preparando para algo, your life will become better than 95% of the people in the a world. sua vida será melhor do que 95% das pessoas no mundo. It comes gradually, Isso vem gradualmente, day by day, dia a dia, hour by hour, hora por hora, minute by minute. minuto a minuto. 18 minutes a day 18 minutos ao dia can change your life pode mudar a sua vida in 1 year. em ano, Practicing an instrument, praticando instrumento, learning another language, aprendendo outro idioma, studying about business, estudando sobre negócios, reading about law, lendo sobre leis, reading a book. lendo livro. 18 minutes a day 18 minutos ao dia will make you better than 95% of the people in the vai te world. fazer melhor do que 95% das pessoas no mundo. There is a miracle force of God in Brazil Há uma força miraculosa de Deus no Brasil, waiting to give Brazil what you've never had before. esperando para dar ao Brasil o que nunca o Brasil teve antes. He's doing something in Brazil, Ele está fazendo algo no Brasil and it will touch India, e vai tocar a Índia, and it will touch Africa, tocar a África and it will touch e Europe. tocará a Europa. Something is coming out of here. Algo está saindo daqui. Your time has come. O teu tempo é chegado. It's your time É now. o seu tempo agora. God is raising up the people of Brazil. Deus está levantando o povo do Brasil. His hand is on South America. A sua mão está sobre a América do I've Sul. seen him moving in Peru. Eu já vi se movendo no Peru. He's moving in Chile. Ele está se movendo no Chile. The glory of God A glória de Deus is moving in Colombia. está se movendo na Colômbia. I'm here to tell you that God's hand Eu estou aqui para dizer que a mão de Deus is moving on South America. está se movendo na América do Sul. The cloud of glory. A nuvem de glória It is carrying water. está carregando águas. It is carrying extraordinary ideas. Está carregando ideias extraordinárias. And as you position yourself under the cloud, E quando você se posicionar debaixo da nuvem, that's where the blessings fall. ali é quando as bênçãos caem. That's where the manna fell. Ali é quando o maná cai. That's where the quail came. Ali é quando veio a provisão. Under the cloud. Debaixo da nuvem. And God will empower E you Deus vai te trazer poder to be able to think an idea, para ser capaz de pensar uma ideia, an extraordinary uma idea ideia extraordinária, that is impossible for you to fulfill que seria impossível para você realizar sozinho, unless God is with you. a não ser que Deus estivesse contigo. What God has given you to O do que Deus te deu para fazer is never designed to be done without Him. nunca foi desenhado para ser feito sem a ajuda dele. But this is your time Mas este é o seu tempo. to be able to expose yourself Ser capaz de expor a si mesmo. to many things Há muitas coisas that you have not read before. que você nunca leu antes. And one idea E uma ideia will stand out to you vai se destacar a você, that will be extraordinary. que será extraordinária. And sometimes E às vezes, that extraordinary idea essa ideia extraordinária is an old idea that God gave é you uma ideia antiga que Deus já te deu, with a new twist to it. com uma nova mudança nessa ideia. You'll be surprised what God can do with something old Você vai ficar surpreso com o que Deus pode fazer com algo antigo, as He breathes new life on an old idea. quando Ele soprar nova vida numa ideia antiga. It will be revolutionary Será revolucionário to
to a new generation para uma nova geração that has never seen God move like this before. que nunca viu Deus se mover assim dessa maneira. But this is your time. Mas este é o seu tempo. And this will not be done by the strength of the flesh, E isso não será feito pela força da carne, but this will happen by the power of God. mas acontecerá pelo poder de I want Deus. you to stand to your feet Eu right quero que você now, fique em pé no seu lugar agora, because I want the glory of God, porque eu quero que a glória de Deus, the cloud that is here. a nuvem que está aqui, It is the favor of God. é o favor que vem de Deus, It has the wisdom of God que in tem a it. sabedoria de Deus com It has ela, the courage of God in tem a it. coragem de Deus nessa nuvem, Because you will need courage, porque você vai precisar de coragem, faith, fé, to be able to do what God has put in your para heart. ser capaz de fazer o que Deus colocou no seu coração. This is the time now Este é o tempo agora, that as people's hearts are open, que enquanto o coração das pessoas está aberto, as your mind is set, enquanto a sua mente está fixa, something that you could not see before, algo que você não podia ver antes, God's going to unlock it. Deus vai destravar. If He has to unlock it while you're asleep Se tonight, ele tiver que destravar enquanto você dorme hoje, He will visit you on your bed Ele vai te visitar no teu leito and open up through a dream e abrir os seus sonhos, an extraordinary uma idea. ideia extraordinária. You watch what the hand of God will do. Veja o que a mão de Deus fará. This is your time. Este é o seu tempo. I pray Eu oro in the name of em o nome de Jesus Jesus, that God's spirit of wisdom que o espírito de sabedoria de Deus and power e poder and e revelation revelação and e creativity criatividade will so now fill these your venha people. agora encher esse povo. Give them ideas, Dê a eles ideias, visions of the night, visões no turno da noite, divine timing tempo divinos, to be able to step into the purposes para ser capaz de entrar nos propósitos that you have given toward them. que o Senhor deu a eles. Unlock for them Destrave a eles in this season nesta estação what has been locked, o que estava trancado, and that every step backward e todo o passo que eles deram atrás, has been there to prepare them for every launch na forward. verdade estava preparando para o impulsionar para a frente. Now, Lord, open their minds. Agora, Pai, abre as suas mentes, May the extraordinary ideas now begin to fill their que hearts. agora as ideias extraordinárias começam a encher as mentes e corações. Recipes, Agora as receitas, business ideas, ideias de negócios, creative inventions, invenções criativas, special partnerships. agora parcerias especiais. Show them their partners. Mostre quais são os seus sócios. Connect them with something bigger than what they are. Conecte com as coisas maiores do que eles mesmos. May the river of God Que o rio de Deus flow into the lives of your people today. possa fluir no coração do seu povo hoje. And we will be careful to give you the glory E a gente será cuidadoso de te dar a glória and the honor e a honra for everything that you do. por tudo aquilo que o Senhor faz. Touch our minds Toque a nossa mente, so that we don't think like we have been, para que nós não pensamos como nós éramos antes, but empower us to think your thoughts mas nos dá poder de pensar os teus pensamentos and to hear your voice. e escutar a sua voz. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Let me tell you one last thing. Deixa eu dizer uma última coisa. Every time God brought an extraordinary idea into my life, Toda vez que Deus trouxe uma ideia extraordinária para a minha vida, fear came to me. o medo veio também comigo. If it is from God, it will seem bigger than what you can handle. Porque se é de Deus, vai parecer maior do que você sozinho suporta. But every time that I was afraid Mas toda vez que eu estive com medo to launch out on what God was calling me to do para ir à frente naquilo que Deus me chamava a fazer and act on an extraordinary idea, e agir numa ideia extraordinária, God calmed my fears not with an answer but with a question. Deus acalmou os meus medos não com uma resposta, mas com uma pergunta. And this is what God said to me. E é isso que Deus disse a mim. Every time that I was afraid Toda vez que eu estava com medo to obey what He was dropping in my heart, de obedecer o que Ele estava derramando no meu coração. do you trust me? Você confia em mim? This is not about you. Isso não diz respeito a você. It's not based on your ability. Não é baseado na sua habilidade. Every time that you're afraid when it costs too much money, Toda vez que você estiver com medo porque custa dinheiro demais, God is saying, do you trust me? Deus está dizendo, você confia em mim? Do you trust Him? Você confia nele? Can you trust Him with the extraordinary Será idea? que você pode confiar nele, as ideias extraordinárias? Can you trust Him that He who promised
is also able. Você consegue confiar que aquele que promete também é capaz. He's just asking, Ele só está perguntando aqui: do you trust me? você confia em mim? Do you trust Você me? confia em mim? I want you to just look up toward heaven Eu quero que você levante seus olhos aos céus and say, Lord, I trust you e diga: Senhor, eu confio em ti. to bring about everything you've said in my life, Traz tudo que o Senhor prometeu em minha vida. to fulfill every extraordinary idea. Cumpra toda ideia extraordinária. Lord, I trust you Senhor, eu confio em ti. to take care of my children. Cuide dos meus filhos. Lord, I trust you with my destiny. Senhor, eu confio a ti meu destino. Lord, I trust you with my money. Senhor, eu confio a ti meu dinheiro. Lord, I trust you with my marriage. Senhor, eu confio a ti meu casamento. Lord, I trust you with my family. Senhor, eu confio a ti a minha família. Lord, I trust you. Senhor, eu confio em ti. When King David prayed for his son Solomon, Quando o rei Davi orou pelo seu filho Salomão, in 1 Chronicles chapter em 29, 1 Crônicas capítulo 29, he asked God to give his son ele pediu a Deus que desse ao seu filho an uncluttered heart coração puro and a focused heart. e coração que tivesse foco. And I want to encourage you to pray that for your E children eu quero te encorajar a orar isso pelos teus filhos and for your e spouse. pela sua esposa, seu cônjuge. The Lord, give my family Senhor, dê à minha família an uncluttered heart coração puro and a focused e heart coração que tenha foco, so that we'll be able to hear you para que nós possamos te escutar and obey you. e obedecer a sua voz. In this season, Nesta estação, you need the focus of God, você precisa ter o foco que vem de Deus, so that as you catch the thoughts of para God, que quando você obter e pegar os pensamentos de Deus, faith will rise in your heart a fé se levante no seu coração to fulfill it. para cumpri-lo. The best is yet to O come. melhor ainda está por vir. Do you trust him? Você confia nele? God bless you. I love you. Deus abençoe, eu amo vocês. Feliz e abençoado são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. The problem with Saul O problema com Saul is that Saul wanted the position, é que Saul queria a posição, but David wanted the presence. Davi queria a presença. Lord, I'd rather have your Senhor, eu presence. prefiro ter sua presença. A cada uno dio una medida de fe. A cada ele deu uma medida de fé. Voy a despejar este enigma. Eu vou despejar esse enigma. E vas a salir por essa porta. E você sairá dessa porta. Creyendo que nada te es imposible. Crendo que nada é impossível a você. Llegó el tiempo de você vivir lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Quién va a vivir milagre escrita? ¿Quién va a vivir lo sobrenatural? Salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. La ceniza As cinzas es todo é aquello tudo aquilo que apaga el fuego en tu que apaga o fogo na sua vida. Que importa donde vaya Jesús. Não importa onde Jesus está indo, Importa quien lo detenga en el camino. importa que eu detenha no caminho. Às vezes Deus dá um projeto pra gente e a gente acha que o projeto é a vida da gente. Gente, tem coisa que você vai construir, você vai precisar assim, ó, tchau, beijo, Deus abençoe e seguir pra próxima. El Espíritu Santo y la palabra provoca algo en ti. Eu quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova